Fala, meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui que está falando é o professor Giovanni. Esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual Mário Elias Carvalho. Estamos gravando oitavo ano, PET 5, semana 3 e semana 4, tá bom? Fiz as duas juntas novamente. Então vamos lá. O tema da semana 3, fontes de energia renováveis. Matéria fácil, você deve ter estudado no sexto ano. Então vamos lá. Com base no que foi discutido na semana, elabore uma explicação para o termo energias renováveis. Em seguida, cite dois tipos de energia que contemplem a sua explicação. Então, energias renováveis são oriundas de uma fonte de energia que se renova de forma cíclica, espontaneamente ou por meio da intervenção humana. Isso estava no PET. São aquelas que suas fontes sempre estarão à disposição e nunca esgotarão. Bom, pelo menos enquanto o planeta Terra existir, né? Deu para entender. Exemplo: energia solar e energia geotérmica. Tranquilo? Tranquilo. 2. Explique com suas palavras, o funcionamento de uma usina geotérmica. Também trouxe do PET, tá bom? As fontes termais encontradas no Brasil são exemplos de água geotérmica. Muitas usinas desse tipo injetam água no subsolo por meio de dutos. Essa água vai absorvendo o calor das rochas, aumentando sua temperatura e pressão. Ao evaporar, é conduzida até as turbinas, que se movimentam e acionam um gerador de eletricidade. Após sair das turbinas, o vapor é transportado para áreas em que condensa, reiniciando o processo. Abre um parênteses aqui. Esse gerador de eletricidade aqui, ó, que o professor lá na aula ele não soube explicar o que é um dínamo. Em resumo, é isso, tá? Que é um aparelho que transforma a energia de movimento ou energia cinética, né? Transforma o movimento em energia elétrica. É o mesmo princípio do alternador do carro, que transforma o movimento do carro em energia para recarregar a bateria e o próprio carro funcionar. É o mesmo aquele que coloca na rodinha da bicicleta para poder gerar energia para uma lâmpada quando está andando. Tá bom? Então vamos lá. 3. O que é biomassa? Dê exemplos. A biomassa corresponde a toda matéria orgânica, não fóssil. Não inclui carvão mineral, petróleo e gás natural. Pode ser obtida através do aproveitamento de plantas e animais em decomposição, resíduos agrícolas, principalmente o bagaço da cana-de-açúcar e a casca de arroz ou de coco, restos de alimentos e de lixo. Isso também peguei do PET. Tá bom? Então a biomassa é essa matéria orgânica, tá bom? Que não é fóssil, né? Que está aqui na superfície da Terra mesmo. 4. Na figura a seguir está esquematizado um tipo de usina utilizada na geração de eletricidade. Letra A. Que tipo de energia está sendo esquematizado? Como você chegou a essa conclusão? Muito fácil, né? Temos água, né? Até a setinha ficou aqui, dando o print. E a água desceu, vai para o gerador, né? Então, pronto. Hidrelétrica, por causa da queda de água, gerando movimento no gerador. Tranquilo? Fácil. B. Cite duas vantagens e duas desvantagens desse tipo de energia. A vantagem é renovável e limpa, e a manutenção é barata, tá? As desvantagens é o desvio de rios, alagamento de áreas, extinção da flora e da fauna que vivem nessas regiões de alagamento e a possível destruição de comunidades locais. E a implantação é cara. Enquanto a manutenção é barata, a implantação é cara. Número 4. Leia o fragmento da letra da música a seguir. Então tá aí a música aí que todo mundo conhece, deixa para lá e vamos embora. Então letra A. Vamos, com base na letra, responda. A letra tem nada a ver com as perguntas, mas tá bom. Letra A. O Sol pode ser considerado uma fonte de energia limpa? Sim, pois não gera poluentes. Pronto. Letra B. Quais as desvantagens da utilização do Sol como fonte de energia? Depende de ter Sol, né? Por exemplo, de chuva e noite, não gera, né? E o armazenamento é ineficaz. Como assim?
Você não consegue armazenar a luz do sol e a eletricidade que vem desse processo para ser armazenada, muitas vezes não consegue se armazenar tudo que gera, né? Como as baterias, né? Onde guardaria isso, não consegue guardar tudo. Letra C. Além de ser utilizado como fonte de energia, cite outras duas importâncias da luz solar. Então tá aí. A fotossíntese, né? Produção de vitamina D também por nós. Aquecer e iluminar o planeta e ciclo da água. Tranquilo? Então tá fácil. Você já sabe como é que funciona o ciclo da água, né? O sol que fornece energia para o ciclo acontecer e a fotossíntese também você conhece e sabe que ele também que fornece energia. Vamos lá? Para a quarta semana, o tema é fontes de energia não renováveis. Explique com suas palavras, o processo de incarbonização. Professor, não tinha nada disso no PET? Não, não tinha. Eu fui na internet, pesquisei, encontrei a melhor resposta possível e trouxe para nós. O processo de incarbonização pode ser entendido como um processo de fossilização. Beleza? Até aí, beleza. Em que ocorre um enriquecimento de carbono, ou seja, aumenta a quantidade, né, de carbono em relação aos outros compostos. Então, aumenta a proporção de carbono em relação à massa total do material. Por quê? O hidrogênio está saindo, o oxigênio está saindo, outros elementos também estão saindo, e fica o quê? Mais carbono. Então, aumenta, não quer dizer que entra carbono, mas fica mais carbono em relação a tudo. Por exemplo, se você tem 10 laranjas e 10 limões, e começa a tirar só os limões, a proporção de laranja aumenta, né? Estava 1 para 1, aí de repente ela começa a aumentar a proporção, sem aumentar a quantidade de laranjas. Então, ela acontece devido a essa perda, né? Ou seja, esse é um fator resultante da decomposição da matéria orgânica durante os processos de diagênese, essa que é a formação de rocha, lá da rocha sedimentar, lembra disso? Ou metassomatose, que é a mesma coisa que diagênese. Aquela parte de deposição das rochas sedimentares, que aí vai gerando pressão e vai fazendo esse processo. Tá bom? 2. A economia de um país como o Brasil é muito favorecida pelas riquezas do subsolo. Calcário, ouro, estanho, ferro, petróleo, carvão e gás natural são alguns dos compostos extraídos da terra e muito valorizados por suas aplicações industriais. Letra A. Por que o petróleo e o carvão mineral são denominados combustíveis fósseis? Porque foram formados ao longo de processos geológicos a partir da transformação de restos de matéria orgânica que foi depositada entre as rochas sedimentares, igual aos fósseis. Tranquilo? Dá pausa aí e copia. Vamos lá. Letra B. Como o petróleo é formado? A formação do petróleo acontece... Isso eu peguei do texto. Acontece por sedimentação da matéria orgânica, animais e vegetais, depositada no fundo dos mares e oceanos durante milhões de anos. Vamos lá, número 3. Tem um Rosa de Hiroshima, né? Vinícius de Moraes, um poema e uma canção, né? Vamos lá, com base na letra da música e nos seus estudos da semana, responda. Letra A. A energia nuclear pode ser considerada uma fonte de energia limpa? Justifique sua resposta. Não, pois gera poluentes. O lixo radioativo, lixo nuclear, né? O urânio enriquecido vai ter, depois que ele é utilizado, ele perde sua utilidade e aí você vai ter que depositá-lo em algum lugar. Letra B. Cite duas vantagens e duas desvantagens da energia nuclear. As vantagens: não lança gases do aquecimento global, uso de áreas pequenas para usinas, alta produção de energia. Eu coloquei 3, né? Desvantagem: a produção do armamento atômico, o problema do descarte de lixo nuclear, que a gente já citou na letra A, né? São os resíduos gerados, e riscos de acidentes nucleares, além também de possibilidade de vazamento, né, e poluição do ambiente, e aí geraria várias doenças, tá bom? C. Elabore um texto em seu caderno argumentando a seguinte questão: a energia nuclear é uma fonte de energia que deve ser investida pelo governo brasileiro? É uma pergunta. Aí eu falei que não.
pois há fontes renováveis mais limpas, até mais baratas e que são abundantes em muitas regiões do país, como a solar, a eólica, a de biomassa, a geotérmica em algumas regiões com fontes termais, né? Então, invista primeiro nisso, depois a gente investe em energia nuclear se não conseguir ser atendido. Beleza? Então, a gente fica por aqui. Lembrando, envie suas fotos das atividades. Não deixe de fazer, lembrando que o PET equivale à carga horária e também aos meios de avaliação. E mais, essa semana aí nós estamos com o PET comemorativo de 300 anos de Minas Gerais. Faça a carta, envie ela sozinha, né? Esse PET sozinho equivale a 100 horas aula, ou seja, 25 dias de aula. É um mês com sábados letivos, para você ter ideia. Então corre, faça a sua atividade, envie. Estamos aguardando. Até a próxima. Tchau. Fique com Deus.